Ontem, a Pfizer comunicou que está negociando com diversos países a negociação de doses adicionais de sua vacina para a aplicação de uma terceira dose na população desses países. Isso acontece após os resultados de um estudo preliminar que apontaram que a eficácia da vacina da Pfizer contra a variante Delta cai para pouco mais de 30% após 6 meses de sua aplicação. Esses mesmos estudos preliminares apontaram que a aplicação de uma terceira dose da Pfizer aumenta a eficácia da vacinação contra a variante Delta para mais de 90%. É sobre isso que nós iremos conversar. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. E convido a você para se inscrever aqui no nosso canal, o Conversa do PH. Pois é, gente. Basicamente, 2 estudos conduzidos por pesquisadores, por cientistas israelenses. Israel, que é o país que imunizou mais rapidamente sua população e utilizou predominantemente a vacina da Pfizer, esses estudos apontaram que a variante Delta dribla a resposta imune produzida pela vacina da Pfizer, e isso pode ser evidenciado, inclusive, no número de novos casos em Israel, que vive uma terceira onda. Alguns chamam de quarta onda, mas para mim é uma terceira onda muito bem caracterizada, onde mais de 7 mil novos casos por dia de Covid-19 em Israel, causadas pela variante Delta, estão sendo registrados. Israel, que há 2 meses atrás tinha 4, 5 casos diários de Covid-19. Bom, nessa perspectiva, a variante Delta tem mostrado lá em Israel que, mesmo com uma população bem protegida, mesmo com uma população bem vacinada, a sua capacidade de expansão é muito grande, se espalha muito rapidamente essa variante. Entretanto, muito embora os casos dessa terceira onda lá em Israel já se aproximem em termos numéricos ao que ocorreu na segunda onda, o número de mortes não acompanha o mesmo ritmo. Felizmente, a imunização, mesmo não sendo capaz de proteger da pessoa se reinfectar pela variante Delta, ela tem protegido as pessoas de casos graves e de morte por Covid-19. Tanto que os hospitais em Israel não estão superlotados como na segunda onda e o número de mortes está muito menor. Pois bem, a partir desses estudos, foi concluída que uma terceira dose da vacina da Pfizer aumenta bastante a eficácia, a proteção contra a variante Delta para mais de 90%. Então, com isso, a Pfizer, a partir desses estudos, já está em negociação com diversos países que utilizaram o seu imunizante para fornecer lotes adicionais para que esses países possam administrar uma terceira dose. A expectativa da empresa, segundo um relato da própria empresa, é que a vacinação seja periódica mesmo, ou seja, é muito provável que a gente esteja uma vez a cada ano tendo que tomar uma dose de reforço para manter a proteção contra a Covid-19, para manter a imunidade contra a Covid-19. Nessa perspectiva, eu me lembro que algo em torno de 6 meses atrás, eu fiz até uma live com o pessoal do Olá Ciências, a gente falando em soberania vacinal, ou seja, a importância dos países atentarem, principalmente países que detêm tecnologia para produzir vacinas, a importância para os países atentarem de que eles têm que desenvolver as suas próprias vacinas. O Brasil tem aqui o Instituto Butantan, tem a Fiocruz, que já estão recebendo transferência de tecnologia do laboratório Sinovac, no caso o Butantan, para produzir a Coronavac 100% nacional. A Fiocruz também está recebendo transferência de tecnologia da AstraZeneca para produzir a vacina da AstraZeneca com insumos 100% nacionais, isso é muito importante. Mas eu quero chamar a atenção para uma iniciativa do Butantan, e que me parece uma iniciativa muito inteligente, que é a iniciativa de desenvolver uma vacina contra a Covid-19 que seja conjugada com a vacina contra o H1N1, contra a gripe. Vacinas conjugadas não são novidade, o Butantan tem experiência nisso, e eu penso que se o Butantan conseguir finalizar essa pesquisa, e para isso há necessidade de investimentos,
se o Butantan conseguir finalizar essa pesquisa, será um gol de placa. Por quê? Porque anualmente, na campanha de vacinação contra a gripe, contra H1N1, nós estaremos recebendo uma vacina conjugada que irá nos proteger contra a gripe e contra o coronavírus, contra a Covid-19. Isso é muito bom, tomara, rezo para que isso aconteça. Bom, o cenário aqui no Brasil é o seguinte: a variante Delta está se espalhando, principalmente no estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, mas não tem impactado no número de mortes, a exemplo do que aconteceu na Inglaterra, nos Estados Unidos e do que está acontecendo em Israel. Isso é o resultado da vacinação, ou seja, todos os dados apontam para que, mesmo a variante Delta driblando a resposta imunológica, se espalhando rapidamente e reinfectando as pessoas, impactando no aumento do número de novos casos, ela não está impactando em Covid grave e em mortalidade. Mas mesmo assim, é muito importante que a gente tenha a noção de que é necessário continuar a utilizar máscara, é necessário continuar a evitar aglomeração, é necessário voltar para tomar a segunda dose, porque as pessoas que estão completamente imunizadas são aquelas que estão protegidas de desenvolver Covid grave e morte pela variante Delta. Então, essas medidas vão continuar a prevalecer por algum tempo ainda, né? Aquilo que eu já disse em vídeos anteriores, que eu acho que a pandemia começa no mundo a tentar mostrar características de endemia, né, é mais ou menos por aí, ou seja, nós não estamos conseguindo mais observar um disparar de casos globais. Em alguns países, inclusive, há um certo controle, como na França, na Itália e na Espanha, onde o número de casos, mesmo com a variante Delta, estão decaindo. E a tendência da pandemia é que ela se transforme numa endemia. É bom lembrar, entretanto, que numa endemia, mesmo numa endemia, de vez em quando acontecem picos, surtos epidêmicos, né? Então, o que é uma endemia? Uma endemia nada mais é do que uma doença onde o número de casos se mantém constante, ano após ano, o número de casos que acontece está dentro do número esperado. Isso é uma endemia. Ainda é cedo para dizer que a pandemia de Covid-19 está virando uma endemia? Mas ela já começa a assumir características e mostra que a tendência é ela se transformar numa endemia. Eu acredito que esse processo de conversão da pandemia de Covid-19 em endemia deva ser algo que leve ainda talvez um tempo de 1 ou 2 anos, talvez até 3, né? Mas nos próximos anos, com o avançar da imunização, inclusive com a administração de uma terceira dose, que todos os laboratórios já apontam, já sinalizam para essa necessidade, a tendência de fato é que a pandemia se estabilize, vire uma endemia e de vez em quando nós iremos conviver com surtos epidêmicos isolados em alguns países, em alguns estados aqui no Brasil, e nós iremos controlar isso com a vacinação em massa nesses locais onde está acontecendo o surto isolado. Finalizo aqui dizendo que gostaria muito de ver o Butantan emplacar essa vacina conjugada de vacina contra a Covid-19 e contra H1N1. Seria um gol de placa para o sistema de imunização, o programa de imunização do Brasil, e nós iríamos voltar a ter uma vida praticamente normalizada com isso. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa teu comentário, tua curtida. Se sair de casa, utiliza máscara, evita a aglomeração nesse momento. Assim que puder, toma a vacina e volta para tomar a segunda dose. Forte abraço, até a próxima.